Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos mostrar os livros que chegaram cá a casa durante o mês de Abril e eu aconselho a quem quiser parar o vídeo neste momento e ir fazer uma bebida fria porque o tempo já está a ficar quente e talvez pipocas porque isto é capaz de levar algum tempo. Este mês descarrilou completamente, este mês descarrilou, eu tenho justificações para todos os descarrilamentos que houve aqui, mas vou passar a mostrar os livros que chegaram cá a casa. O primeiro que eu tenho para mostrar é aqui o Wolf Song do T.J. Klune. São 4 livros, Wolf Song, Raven Song e mais 2 que eu neste momento não me estou a lembrar. Todos eles estão previstos sair entre este ano e o próximo. Este formato é ligeiramente maior, ligeiramente não, é muito maior do que o formato em que eu tenho, por exemplo, o The House in the Cerulean Sea e o Under the Whispering Door, e eu gosto mais do formato mais pequenino. No entanto, estas são as versões britânicas que são muito maiores, mas pronto, não faz mal. É um livro enorme que eu estou muito curiosa. Todas as coisas que o autor partilha sobre este livro, esta coleção, deixam-me super curiosa. Tem a ver com lobos, tem a ver com uma alcateia. Eu acho que é mais a sensação de pertença de pessoas que são excluídas da sociedade, mas estou muito curiosa com ele e, portanto, quando começaram a ser reeditados com estas capas lindas do Red Nose Studio, tinha de vir. E já agora os livros chamam-se Wolf Song, Raven Song, Heart Song e Brother Song. Eu tenho a dizer que estes são compras que já estavam planeadas, portanto, quando parar as compras que estavam planeadas e eu entrar onde descarrilou, eu aviso. O próximo livro que veio cá parar foi aqui o Chain of Thorns, The Last Hour Book Tree, da Cassandra Clare. Eu já tinha os outros 2 livros, estava à espera que este saísse, ainda não li os outros, mas eu tenho adorado acompanhar a escrita da Cassandra Clare. Os que eu gostei menos foram efetivamente os primeiros e depois todos os outros. Ela tem uma evolução de escrita fantástica e eu tenho adorado ler as últimas coleções dela e, portanto, óbvio que este tinha de vir para cá e estou muito curiosa. Vamos ver quando é que eu chego a estes livros porque eles são todos muito pequeninos, como vocês podem ver. Mas cheira-me que vou adorar, cheira-me. Completando coleções, tenho aqui o Gleanings, Stories from the Ark of a Scythe, do Neil Shusterman, livros que eu já tenho a trilogia completa em inglês. Estes livros neste momento estão a ser traduzidos pela Desrotina. Já saiu o primeiro e está planeado sair agora o segundo durante o mês de maio, portanto, para quem não começou a coleção ainda, para quem prefere ler em português, os livros estão a ser traduzidos e eu acho que devem estar só fantásticos, mas como eu ainda não li, não sei. Mas estes são histórias dentro do universo de Scythe e que tinha de completar, não é? Uma pessoa quer ler as coisas de uma ponta à outra. Mais uma coisa para completar e é assim. Vocês sabem que uma das coisas que tento fazer é mesmo completar coleções e acaba por ser uma das coisas que acaba por fazer muito peso nas minhas compras de livros. Mas pronto, tenho aqui o terceiro do Good Girl's Guide to Murder, portanto, A Vingança Perfeita, do Homicídio Perfeito, o número 3, da Holly Jackson. Estou muito curiosa, se já li o primeiro não, corro o risco de não gostar, corro, mas eu acho que não, porque eu geralmente não aposto em coisas que eu sinto que poderão não ser para mim. Se eu tiver alguma dúvida, não os vou comprar como novidade, vão ficar na wishlist eternamente à espera de um dia em que eu penso, não, mas eu afinal quero mesmo ler esta história. Portanto, eu acho que vou gostar. Depois tenho aqui um mergulho de Séverine Vidal e Victor Pinel, um livro que conta aqui a história desta senhora que aos 80 anos vai deixar a sua casa, vai para uma instituição e, portanto, vai-se falar aqui muito sobre a adaptação dela de uma vida autónoma para uma vida em que, no fundo, está tudo planeado, tem horas para fazer as coisas. Portanto, como é que é passarmos de uma autonomia completa para um sítio onde tudo é controlado por outras pessoas, e eu acho que vou gostar muito. Cheira-me que vai fazer aqui companhia a alguns livros que eu já tenho relacionados com a terceira idade e que são sempre leituras que eu acho que são muito enriquecedoras. Depois tenho aqui A Casa Holandesa, de Anne Patchett, um livro que eu estou muito curiosa. Eu ainda o propus para o livro do Clube de Leitura, mas ninguém me ligou nenhuma e, portanto, acabou por vir. De qualquer das formas, eu acho um piadão esta capa, é muito giro, já ouvi dizer que a história é muito boa e eu estou muito curiosa. Histórias de famílias puxam sempre por mim, portanto vamos ver se ele bate aqui nos pontos certos para funcionar comigo.
E o próximo livro é para terminar uma duologia, portanto eu há alguns meses tinha comprado os nossos Prazeres Violentos, tenho aqui os nossos Fins Violentos. Eu estava com algum receio do primeiro livro porque parecia-me que podia ter ali coisas que eu não iria gostar muito, no entanto, falando com alguém que não gostou particularmente porque tinha parte política envolvida, isso é exatamente aquilo que eu acho que vou gostar e portanto comprei o primeiro. É claro que tinha de comprar o segundo e assim, quando ler o primeiro, vou tentar ler o segundo logo de seguida, que é para não perder aqui nada. A história destes livros é basicamente uma espécie de Romeu e Julieta, mas passada em Xangai durante os anos 20 e tem máfia chinesa e eu vou ver se funciona para mim ou não. Estou muito curiosa. Óbvio que se envolve máfia, eu assumo que envolve política e jogos de poder, portanto é isso que eu espero destes livros. E depois, Romeu e Julieta, na China. Por que não? Depois, este não é para completar coleções. Eu há alguns anos li Caraval e gostei muito. O último livro foi que me deixou assim um sabor um bocadinho mais agridoce na boca, mas mesmo assim foi uma história que eu gostei muito. Estou muito curiosa com outros livros da autora e portanto tenho aqui o Era Uma Vez um Coração Partido, Once Upon a Broken Heart. É o primeiro de uma trilogia e portanto a presença está aqui a apostar em traduzir estes depois de ter finalizado a trilogia em português. E eu estou muito curiosa porque, tanto quanto sei, isto vai acompanhar o Jack of Hearts e, portanto, muito curiosa porque isto dá a ideia de ser um arco da outra história, portanto não é uma continuação, é passado no mesmo mundo, acompanha uma das personagens, mas vai falar de outras coisas. Depois, porque tenho estado com algum fascínio por histórias passadas na Ásia, claramente, porque nos últimos hauls eu tenho sempre alguma coisa passada na Ásia. Eu não sei porquê, mas as editoras também estão a apostar muito em coisas passadas na Ásia, portanto uma pessoa agradece. Há alguma diversidade nas coisas que se vão lendo. Tenho aqui A Rapariga que Caiu no Mar, da Axie Ho. Isto não tenho certeza se este é um retelling, mas sim, quando uma das mais extraordinárias lendas coreanas é recontada sob uma perspectiva feminina, siga o fio do destino. E portanto, eu não conheço muito lendas coreanas, aliás, eu conheço pouquíssimo da Coreia, e é curioso porque nesta pilha vão estar pelo menos 2 livros relacionados com a Coreia, e portanto é uma cultura que me passa um bocadinho ao lado, que eu não conheço muito bem, conheço assim um pouco de cultura asiática, mas óbvio que depois cada país tem a sua própria cultura, não é? E portanto se há algumas coisas que acabam por ser transversais à maioria dos países, depois há outras que são muito peculiares. Esta estou à espera de um YA que seja fofinho, mas vamos ver. E porque a curiosidade nunca vem só, não é? Aliás, eu sou curiosa com os livros todos que tenho nesta pilha. Tenho aqui Laranjeira Amarga, de Joka Alarti. É uma autora do Oman. Eu nunca li nada passado no Oman, ou perto, ou de um autor que fosse de lá. Esta autora tem também Os Corpos Celestes, que foi um livro que já na altura em que saiu me tinha deixado muito curiosa. Está na wishlist ainda, mas este saiu, é mais pequenino, tem uma capa fantástica, fenomenal, adoro esta capa. E portanto achei que seria um bom ponto de partida para conhecer a escrita da autora e eventualmente, se eu gostar, Feira do Livro, num dos próximos anos o outro há de vir comigo. Portanto, vamos ver. Espero chegar a ele em breve, porque lá está, ele não é muito grande e eu parece-me que vou gostar muito. E portanto, a última compra que eu tinha planeada deste mês era aqui o Paradoxo de Atlas, de Olivia Blake, que vem continuar o 6 de Atlas e portanto penso que fica a faltar um livro que ainda não saiu também em inglês. É baseado nas lendas arturianas e tem a ver aqui com várias pessoas que têm poderes mágicos e que são recrutadas para uma espécie de escola relacionado com a Biblioteca de Alexandria. Também eu disse arturianos, mas eu tenho a ideia que Alexandria, arturianos é os lendários. Portanto, Biblioteca de Alexandria, nós temos aqui Atlas a recrutar alguns adolescentes e a pô-los aqui uns contra os outros e vamos ver. Estou muito curiosa e mais uma vez estas capas são só fenomenais. E pronto, esta era a minha última compra planeada e a partir daqui a coisa começa a descambar. Mas vocês vão ver. Como é que vocês estão até agora? Estão sentados, confortáveis?
bloco de notas na mão e caneta ou lápis ou aquilo que vocês quiserem escrever para tomar notas. Tenho estado a ficar com livros na wishlist. Pois, isto foi cerca de metade do que eu tenho para vos mostrar. Aliás, foi menos de metade, mas pronto. Antes de eu passar para o Real Descalabro, eu tenho a mostrar alguns livros que me foram enviados por editoras, seja por cedências, parcerias, colaborações, eu geralmente até chamo colaborações, ou porque ganhei um prémio, que é uma coisa que não é muito habitual, mas não ganhei um, ganhei 2 livros, mas eu já passo a mostrar. Portanto, o primeiro que eu tenho aqui é A Roda do Tempo, volume 6, mais um dos pequenos tijolos, pequenos, que dá para construir uma casa. Eu estou com esta coleção em atraso, mas tenho mesmo de meter mão, porque eu estou com saudades destas personagens, estou com saudades desta viagem e vai ser muito bom regressar a este mundo. Aqui o Senhor do Caos é o volume 6 e portanto atingimos o último que estava previsto desde que a Bertrand começou a voltar a apostar nesta coleção. Espero que a série esteja a puxar as pessoas para lerem esta coleção, porque eu quero os restantes volumes. Eles são 14, ainda só temos 6, portanto faltam mais 8. Mas eu acredito que nós conseguimos. Portanto, pessoal desse lado que gosta de fantasia, por amor de Deus, leia Robert Jordan, vão adorar o mundo. Mesmo, as paisagens, as pessoas, as culturas, as coisas que nós vamos descobrindo ou pensando que poderão ser, apostem. Depois tenho aqui Lágrimas no Mercado, de Michelle Zauner, um dos que estão nesta pilha e que já está lido, um livro que fala sobre o processo de acompanhamento da autora à mãe que estava com um cancro. Quando eles descobriram que ela tinha um cancro, já estava em estádio 4, portanto já em fase terminal, ainda havia uma pequena possibilidade dos tratamentos resultarem, no entanto a coisa não correu muito bem. Portanto o livro fala-nos sobre o acompanhamento que ela fez à mãe, fala-nos sobre o processo de luto dela, fala-nos muito sobre como foi redescobrir as ligações com a cultura coreana e, ao descobrir a cultura, criar aqui pontos com a mãe e perceber um bocadinho melhor em que é que toda a relação delas tinha encontrado uma estrutura e uma base. E portanto já tenho uma sugestão de leitura para ele e depois eventualmente hei de falar nele nas leituras do mês de Abril. Depois tenho O Turno da Noite, de Stephen King, um livro de contos que tem imensos contos. Vocês já sabem que eu e contos é assim uma relação um bocado complicada e portanto eu estou muito curiosa, porque tanto quanto sei do que eu me consigo lembrar, conheço algumas das adaptações, mas nunca li. E portanto vamos ver como é que eu me dou com o senhor a escrever em contos, porque eu já percebi que gosto mais dos livros longos dele do que dos mais curtos. Agora vamos ver. Eu tenho todo um livro para descobrir isso e eu acho que vou fazer um vlog com ele em que venho dizer o que achei no fim de cada conto. E eles ainda são alguns, portanto vamos esperar que esse vlog também não seja muito grande. Depois tenho aqui A Pequena Livraria dos Recomeços, da Jenny Colgan. Eu, mês passado, se não me engano, tinha mostrado o Longe dos Olhos Perto do Coração, da mesma autora, porque era suposto este livro ter chegado na mesma altura, mas não chegou e portanto só chegou agora durante o mês de Abril. E eu estou muito curiosa porque passa-se na mesma zona da Livraria dos Finais Felizes. Penso que a Nina deve aparecer, acho que era a Nina, exato. A Nina vai aparecer também neste livro, mas a história não está focada nela e eu penso que é uma coisa que é transversal aos 3 livros que são passados nesta zona. Estou deserta para voltar à Escócia, porque se há uma coisa que ela fez muito bem foi passar as paisagens da Escócia para o primeiro livro, portanto estou muito curiosa com o segundo e com o terceiro, e é daqueles livros em que nós sabemos à partida que quaisquer que sejam as peripécias que acontecem aqui pelo meio, são livros com finais felizes que nos vão deixar o coração quentinho, e é isso que eu quero destes livros, basicamente é isso. Depois tenho aqui Heartland, de Benedict Wells, um autor alemão, e este livro chamou muito a atenção dos anos. É uma história de um adolescente que vai trabalhar num cinema durante o verão e eu não quero saber mais do que isto. Basicamente é isso. Missouri, Estados Unidos, 1985. Ele vai tentar fugir dos problemas em casa e começa a trabalhar num cinema e, portanto, vai ser um coming of age. Eu tenho certeza que vai ser um coming of age e eu estou preparada para uma história de descobertas pessoais e de descobertas de emoções e de um futuro a abrir-se à frente da personagem. Portanto, estou muito curiosa.
Portanto, vamos ver. Eu não tenho estado a dizer quais foram as editoras que me enviaram os livros, mas eu acho que vocês sabem que há de ser a Bertrand na Roda do Tempo, o da Jenny Colgan foi a Saída de Emergência, Heartland foi a Leia e As Lágrimas no Mercado foi o Grupo Infinito Particular, portanto Cultura, apesar de ser uma edição da Aurora. E portanto, os últimos livros que eu tenho para mostrar aqui, antes de chegar efetivamente ao derradeiro desgraça, que não é desgraça nenhuma, tenho então os livros que ganhei num passatempo. Eu tinha participado num passatempo da Guerra e Paz e acabei a ganhar 2 livros, sabe-se lá como, porque eu nunca ganho nada, e portanto é curioso porque, voltando à Coreia, tenho aqui o Quero Morrer, mas também Quero Comer Tteokbokki, da Baek Se-hee. Eu sei que o que está aqui é basicamente a transcrição de conversas que ela teve com a psiquiatra que fez o acompanhamento, porque ela estava com uma depressão muito grande e daí o Quero Morrer, mas ao mesmo tempo queria comer. Portanto, há aqui uma contradição que é, se eu quero morrer, há coisas que não me deviam chamar a atenção, mas ao mesmo tempo a comida está-me a preencher esse vazio e, portanto, são transcrições das conversas da autora com o psiquiatra e eu estou muito curiosa para ver o que está aqui e, na realidade, foi o livro que fez com que eu participasse no passatempo. No entanto, o outro livro também me chama a atenção, parece muito bem. É aqui A Casa do Outro Lado do Lago, de Riley Sager. Já ouvi falar muito bem deste autor, eu é que geralmente não leio thrillers e isto é basicamente um thriller psicológico daqueles mais caseiros, em que alguém vê um casal que vive numa casa do outro lado do lago, vê alguma coisa ou acha que viu alguma coisa. Eu penso que teremos aqui mais algum narrador não fiável, como quase sempre neste tipo de thrillers, e eu estou curiosa para ver o que é que este thriller me traz, até porque lá está, eu já ouvi falar muito bem deste autor, portanto vamos ver o que é que ele tem para me dar. Pronto, na realidade o descalabro começa agora porque isto são tudo coisas que vieram parar cá a casa e que não estavam necessariamente planeadas. E eu vou começar por aqueles que não estavam mesmo de todo planeados. Porque, como a maior parte de vocês saberá, o Book Depository fechou. O Book Depository era, além de uma plataforma fantástica para conseguir livros em inglês, maioritariamente em inglês, apesar de eles terem outras línguas, sem pagar portos de envio e sem pararem na alfândega, era também uma excelente ferramenta de trabalho, até porque o site era extremamente fácil de usar. No entanto, a Amazon esteve a cortar algumas das ramificações que tinha e o Book Depository foi uma das empresas que tinha sido comprada pela Amazon e que acabou por sofrer com isso. Eu já andava há algum tempo a ver se estas duas... São dois livros, mas é formato áudio. Eu já andava há algum tempo a ver se eles baixavam de preço. Eles andavam por volta dos 24, o máximo que eu consegui agora foram 22, qualquer coisa cada um. No entanto, mesmo na Amazon eles andavam por volta dos 28, 32 euros. E portanto agora com o final do Book Depository eu acabei por fazer uma encomenda de despedida e mandei vir o volume 2 e o volume 3 do audiobook do Sandman, que é simplesmente fenomenal. E eu não sou fã de audiobooks no sentido em que eu perco-me quando estou a ouvir. No entanto, como eu já conheço a história, ter esta história contada com um full cast, portanto com todas as personagens a serem interpretadas por atores diferentes, é simplesmente fenomenal. É de uma imersão surreal e portanto eu já andava a namorar aqui estes dois audiobooks para fazerem companhia ao primeiro e eu tive mesmo de aproveitar porque depois eu sei que já só ia conseguir apanhá-lo muito mais caros do que aquilo que eles me custaram. Mesmo assim já me custou um bocado porque eu estava a ver se eles estavam abaixo dos 20, mas pronto, não faz mal, já cá estão, vamos pensar mais nisso. Primeiro descalabro. O segundo descalabro é que a UC tem andado a fazer 30% de desconto em livros de importação. E há alguns livros em particular que eu tenho andado já há vários anos a tentar apanhar abaixo dos 15 euros, 15, 16, porque eu nunca consigo apanhá-los abaixo desse valor. Um dos poucos sítios onde eu consigo fazer compras de importação também não tinha a maior parte dos volumes, na realidade em 9 volumes só tinha um. E portanto, quando eu percebi agora que eu que tinha os 9 volumes em base de dados e que de vez em quando estava a fazer 30% de importação, eu pensei, pronto, então quando receber o reembolso do IRS,
A próxima vez que houver 30%, eu vou comprar os volumes que estiverem disponíveis. Se forem os 9, olha, vêm os 9, se não vou comprar aqueles que estiverem disponíveis. E eu vou passar a explicar. Eu vi o anime destes mangás em 2016. Em 2017 eu estive na Escócia e passei por uma Forbidden Planet e vi que havia os mangás. E depois disso, lá está, eu descobri os mangás, mas eles estiveram sempre um bocado caros, ou então havia alguns números que não estavam disponíveis e então acabei por nunca comprar. Chegou o momento. 5 anos depois, aliás, praticamente 6 ou 7 anos depois de eu ter visto o anime e de ter adorado, chegou a altura de vir cá para casa Monster. Monster é uma história que tem aqui muitas vertentes, mas inicialmente aquilo que precisam de saber é nós seguimos aqui um cirurgião que logo no início da história tem de fazer uma decisão entre salvar uma pessoa ou salvar a outra. Uma das pessoas acaba por morrer, aquela que ele acabou por não operar, e a pessoa que ele operou, ele vai descobrir que não é propriamente a melhor pessoa do mundo. E isso vai deixá-lo aqui com um peso de consciência muito grande. E na realidade nós vamos começar aqui a acompanhar uma espécie de jogo do gato e do rato, e eu também já vi há praticamente 7 anos, portanto também não vos sei dizer muito mais do que isso. No entanto, este mangá são 9 volumes, eu consegui apanhar 5 e foi um descalabro, mas foi um descalabro relativamente controlado, foi um descalabro que já estava, não propriamente previsto, mas era uma coisa que eu já tinha planeado fazer e portanto ficam a faltar 4 volumes. Vocês sabem que a partir daqui, à medida que eu os conseguir apanhar com os 30%, há de aparecer aqui algum volume até esta coleção ficar completa. Portanto, agora falta mesmo só aquele que foi completamente fora, mas que também tem uma justificação. E portanto, essas compras que foram completamente fora, mas que têm uma justificação, a Presença esteve a fazer, como é habitual fazer com alguma frequência, uma campanha de 4 livros por 10€, 8 por 20. E eu não ia comprar, na realidade eu não ia comprar absolutamente nada, estamos a chegar à Feira do Livro e portanto não fazia sentido porque eu vou conseguir apanhá-los também baratos e há coisas que eu não tinha interesse em comprar. No entanto, este estava na minha lista da Feira do Livro. Os Terraços de Teherão, Mabod de Seragi, era um dos livros dos 12 livros para 2023 e portanto este estava no plano. Este livro ia-me ficar por volta dos 8€ e qualquer coisa. E a verdade é que eu comprei mais 3, portanto estes 3 livros ficaram por 10€, eu depois tive que pagar portos e envio, mas por menores. Portanto, este livro custou-me 2,5€, basicamente, e ele ia-me custar para quase 9. Portanto, mandei vir este, mandei vir aqui o Luzes do Sul, que é a continuação do Livreiro de Paris, da Nina George. Estou muito curiosa, o Livreiro de Paris, tanto quanto sei, está esgotado, mas eu já arranjei aqui uma solução, portanto vou comprá-lo em segunda mão e já está tratado com alguém que me vai vender na altura em que eu estiver na Feira do Livro. E depois, como era um leve 4 pago 2, acabei por ir a livros que eu já tinha na minha wishlist, mas que andava a adiar comprar há anos. Tenho aqui Um Jardim para Comer, 60 plantas decorativas, dicas para plantar e receitas para saborear. Portanto, coisas que nós conseguimos apanhar na natureza ou então plantar em vasos em nossa casa e que são não só decorativas, mas também comestíveis. E tenho aqui o Pilates, sem blá blá blá, que eu há alguns anos, de vez em quando ia a aulas de Pilates e eu sinto que fazia uma diferença enorme a nível de coluna e a nível de bem-estar e de flexibilidade, e eu queria começar a fazer algumas coisas em casa. Este livro pode dar aqui algumas dicas e portanto foi a minha escolha dos 4 por 10 e são os livros que vêm aqui fechar esta enorme pilha de abril que eu... Pronto. Mas vocês percebem porque é que eles chegaram cá a casa, espero eu. Portanto, não há aqui nada que seja ai vi este livro e tinha mesmo de trazer para cá, não. As minhas compras geralmente têm todas pés e cabeça, portanto eu penso que dá para perceber desse lado o porquê de todos estes livros terem chegado cá a casa. Mas digam-me vocês, faz sentido ou não? Óbvio que eu não estou a dizer nem de perto nem de longe para alguém a fazer a mesma asneira que eu, mas também é o que eu costumo dizer. As minhas contas estão todas pagas e eu não ando a passar fome. Portanto, enquanto as minhas contas estiverem todas pagas, eu não devo dinheiro a ninguém, não bebo cafés, não fumo. É isto. A minha vida é casa-trabalho, trabalho-casa. E acabam por vir parar livros cá a casa também. Portanto, eu não vou sequer tentar agarrar o que quer que seja desta pilha, porque eu não tenho feito pilates. Portanto,
porque não estou preparada para uma pilha deste tamanho e também não estou preparada para os deixar cair todos no chão, que seria o que aconteceria se eu tentasse agarrá-los todos. E eu não quero, porque eu geralmente ando muito picuinhas a escolher os livros todos na livraria antes de os trazer para casa. E portanto, dói muito no coração quando eu ando tanto tempo a escolhê-los e depois chego a casa e eles fazem avalanche e ficam com as esquinas um bocado amassadas, portanto eu não vou tentar. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, digam-me mesmo se compreenderam o facto destes livros terem chegado cá a casa e o porquê de ter sido... Pronto, foi feito tudo ao mesmo tempo, não era suposto. Digam-me coisas nos comentários, se fizeram muitas compras, se não fizeram, se já se estão a preparar para a Feira do Livro, se vão à Feira do Livro. Em princípio, um dos próximos vídeos que eu puser aqui será relacionado com a Feira do Livro. Portanto, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!